Alô galera do nosso canal, aqui Danilo Dias, diretamente de um parque aqui de Goiânia, da minha cidade, capital. Um parque legal que eu gosto muito de vir aqui, fazer minhas leituras diárias e também sentar aqui para fazer um pouco de um vídeo que eu estudei do mesmo jeito que eu fiz uma entrevista com o Glauber do Goiatuba. Sentei aqui, fiz uma análise minuciosa do Asa de Arapiraca. Então esse conteúdo de hoje vai ser sobre o Asa de Arapiraca, um time que está 10 anos ausentes do Brasileirão da Série C. São 10 anos que não consegue figurar entre os 60, 64 melhores times do nosso país. Então eu fiz um estudo mais minucioso, digamos assim, para trazer informações até para o torcedor do Goiatuba que acompanhou no último vídeo nosso uma entrevista exclusiva com o Glauber Ramos, o mister que está à frente desse Goiatuba, fazendo uma campanha interessante, colecionou 19 pontos na fase de grupo, depois no mata-mata eliminou o Brasiliense, eliminou também o Manauara e agora a equipe do Ferroviário e vai enfrentar o Asa de Arapiraca, no qual eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, quero agradecer o carinho de todos vocês, de qualquer lugar do Brasil, seja do Pará, de Alagoas, do meu estado de Goiás, do Distrito Federal, aonde você estiver. Fico muito contente de estar aqui no nosso canal. Eu sou Danilo Dias, com muito carinho, venho aqui fazer esse vídeo sempre baseado em números, estudos, porque é assim que eu vou. O Asa de Arapiraca, como eu disse, 10 anos ausente do Brasileirão da Série C. É muito tempo com um time tão tradicional como é o time alagoano. E falar em alagoano, são 96 times que começaram essa Série D. E o estado de Alagoas colocou 3 equipes, o CSE, o CSA e também o Asa de Arapiraca. Desses 96 times, 3 eram alagoanos e apenas 2 ainda continuam. O CSA e o Asa de Alagoas estão entre os 8 melhores, também aí podendo ascender à Série C. O time do Asa tem 2 personagens grandes nessa campanha até aqui. Eu vou pontuar claramente sobre os 2, Alex Bruno, que é o artilheiro do ano e o artilheiro desse Asa, e também Itamar Schulli, que é o treinador, e um caso até curioso desse Asa quando se fala do Itamar. Na fase de grupo foram 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um time que fez 10 gols em 11 jogos. Então a classificação em terceiro lugar do grupo, onde tinha o CSA que classificou em primeiro. E você vê, o Asa classificou ali, fez uma campanha meio nhenhé, digamos assim. Só que o que me chamou a atenção foram os 10 jogos, 11 gols. Muito pouco, né? Uma média de um jogo, um gol. Então assim, foi um número baixo de gols marcados, seja dentro e fora, mas o time empatou muito, foram 4, né? 40% desses jogos foram empates, outros 40% ele venceu e 2 derrotas deixaram aí 16 pontos, conseguiu a classificação em terceiro lugar no seu grupo e fez 11 gols em 10 jogos. No mata-mata, passou um caminhão ali. No mata-mata, esse número de gols mudou. E parece que o time do Asa foi outro, né, no mata-mata. Me lembro bem que eles pegam primeiramente, quando classificam, eles eliminam o Sergipe. Eles empatam o primeiro jogo em 1-1, em casa, né, atua como mandante no primeiro jogo, por o Sergipe ter classificado melhor no outro grupo. E depois ele vem para fora de casa, lá em Aracaju, e consegue a vitória por 1-0. Ou seja, no agregado ele faz 2-1 e sendo assim garante a vaga para enfrentar o Inviema. Já o Inviema inverte, né? A parada ele decide em casa em Arapiraca, mas lá em Inviema ele consegue também uma vitória por 2-1, vem em casa e aplica sonoros 4-0, agregados 6-1. E aí pega o Cianorte no Paraná, já nas oitavas de final, o último mata-mata, aplica 1-0 fora de casa no Paraná e dentro de casa, novamente 5-1, uma goleada maiúscula para um time que fazia poucos gols na fase de grupo. Você vê 2 agregados, 6-1, 6-1 e um 2-1 em cima lá do Sergipe. Então, se você for somar, são 14 gols nos mata-matas, 3 jogos, 6 jogos desse mata-mata, 3 fora, 3 em casa, 5 vitórias e apenas 1 empate. Então uma campanha muito sólida, ganhou dentro e fora do Cianorte, ganhou dentro e fora do Inviema, empatou com o Sergipe e ganhou fora. Então são 5 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados no mata-mata, totalmente diferente do que foi o Asa na fase de grupos. O que me chama a atenção é que o Alex Bruno, ele tem uma dor crônica no seu joelho, um jogador que chegou lá no início do ano, é um jogador que veio do Plaza Colônia do Uruguai, se não me falha a memória. Ele consegue fazer gols em todas as competições. O Asa que jogou o Campeonato Brasileiro da Série D, está jogando, Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e Copa do Brasil. E o Alex Bruno fez gol em todos esses jogos. Ou seja, é um cara matador, é um cara interessante. E ele tem um problema crônico no joelho. Tanto é que contra o Inviema, ele sai aos 65 minutos, contra a equipe do Cianorte ele sai aos 72. Tanto é que ele dá lugar ao Michael Douglas lá, que entra e faz 2 gols em questão de 20 minutos.
Então assim, para você ver que ele joga com problema crônico no joelho, mas mesmo assim é o artilheiro do Brasil, 23 gols, é o artilheiro desse asa, o cara que perigoso, canhoto, alto, joga com a 9 nas costas, um posicional bem feito, tem um jogo aéreo muito interessante, finaliza bem, domina, gira, gostei dos lances que vi, dos gols, tem propriedade de posicionamento, conhece os jogadores, os caras contam com ele, os caras gostam de fazer a parede, de ter um personagem principal como é o Alex Bruno nesse time do Asa. Então se eu fosse o treinador Glauber Ramos, que inclusive deu entrevista para mim no nosso canal, eu ficaria atento e trabalharia como anular o Alex Bruno, que sem sombra de dúvidas é um dos personagens desse Asa de Arapiraca. Ele tem 27 anos, é um jogador muito interessante. O Asa já recebeu sondagens do Sport Recife, que até ventilou ele para a sequência da Série B. O CAP também lá do Odair Hellmann, o Atlético Paranaense que figura na Série A, analisou a sua situação, digamos assim, e teve alguns clubes do exterior também que procurou saber do jogador, mas nenhuma possibilidade concreta na mesa, até porque o Asa estuda trabalhar com o jogador na casa de 5 milhões de reais, não menos do que isso, porque se for menos eles nem sentam na mesa. Foi assim a palavra do presidente do Asa de Arapiraca em relação ao Alex Bruno, que é o jogador-chave desse time. Tem gols marcados em todas as competições, é o cara canhoto, é o cara que finaliza, é o cara que de referência desse time alagoano e sem sombra de dúvidas vai vir on fire para esse mata-mata, tanto no Divino Garcia Rosa no primeiro jogo, quanto em Arapiraca na decisão de quem vai conseguir o acesso à Série C. Um detalhe também do Alex Bruno, que me chamou a atenção, é que ele sai em todos os jogos, né? Ele não consegue ficar os 90 minutos e mais ainda, ele é artilheiro do Brasil sem conseguir treinar todos os treinos e participar dos treinos ativos com seus colegas. É um jogador que tem que fazer gestão dele ao longo da semana para que ele consiga jogar no final de semana. Ele faz um trabalho de uma medicina, um tratamento médico à parte, digamos assim, pessoal passando ali, um trabalho à parte na medicina para conseguir desempenhar 60, 70 minutos aos finais de semana, mas ele não treina ao longo da semana alguns treinos com seus companheiros, então ele é o artilheiro do Brasil, 23 gols, sem fazer grandes treinamentos, ou seja, sem participar de todas as sessões de treino do treinador Itamar Schulli, e mesmo assim ele vem sendo recorrente aí na linha ofensiva no último terço do Asa. Itamar Schulli é um treinador também que me chama a atenção, é um personagem, um jogador, é um artilheiro, fez gol em todas as competições, com problema no joelho, não participa de todos os treinos, e o que falar do Itamar Schulli, que também tem um problema recorrente da sua carreira enquanto jogador, uma trombose na panturrilha, ele não pode viajar todos os jogos devido ao desgaste, a viagem longa, muito tempo sentado em ônibus, avião, é difícil a deslocação de Arapiraca para Maceió para essas cidades, é um trecho desgastante e longe. Imagina agora vir para aqui para o estado de Goiás, ele vai ter que sair de Arapiraca para Maceió, São Paulo ou Brasília, depois de lá Goiânia de avião, depois pega um ônibus e anda mais 2 horas e meia a 3 até a cidade de Goiatuba, que é um trecho de ônibus, então é um desgaste muito longo e devido à sua trombose, a medicina, os médicos falam para ele ficar, tanto é que ele não foi no jogo contra o Iviena, que o time do Asa consegue a vitória lá no jogo de ida, não viajou no jogo de ida também, que o Asa consegue a vitória em cima do Cianorte do Paraná, que era um adversário complicado, pelo segundo ano seguido, consegue chegar nessa fase da Série D e ele não viaja. O seu auxiliar, acho que é Alex, como é que é o nome dele, gente? Oh Deus, Alan Dotti, acho que é alguma coisa assim. O auxiliar dele fica em contato com ele o tempo inteiro e o Itamar faz a palestra, o Itamar Schulli faz a leitura do jogo junto com o seu auxiliar, o Alan, e aí ele fica lá em Arapiraca trabalhando devido a essa trombose. Então, se você for ver o Asa, ele tem umas nuances, tem umas curiosidades que o jogador que é o artilheiro do campeonato, é o artilheiro do time, fez gol em todas as competições, tem um problema crônico no joelho, não participa de todos os treinos, seu treinador também não viaja, é desfalque na delegação quando o assunto é fora de casa. O Itamar Schulli, que chegou lá em março, se eu não me engano, desse ano, logo após ali o campeonato alagoano, né, em meados ali, chega para a competição da Série D. Ele carrega no seu currículo 2 passagens vitoriosas, que ao meu ver são difíceis, ele consegue o acesso com o Cuiabá para a Série D, né? Ele sai da C com o Cuiabá para a Série B de bola, então assim é um acesso difícil de conseguir e ele consegue pôr o Cuiabá ali entre os 20, 40 melhores times do nosso país na Série B e depois o Cuiabá consegue a sua ascensão, mas o Itamar também tem recentemente em 2024 com o Retrô lá do Pernambuco um acesso da Série D
para a Série C, no qual essa competição que ele está jogando, não só o acesso, mas ele foi campeão com o Retrô. Então, assim, foi um trabalho para mim que dá notoriedade para o colocá-lo novamente nessa fase em que o Asa está. Não chegou por acaso, chega com propriedades de já ter o caminho percorrido uma vez com o Retrô lá do Pernambuco. Vai ser um jogo extremamente interessante, o Goiatuba vem também no momento ascendente, o Goiatuba tem nas mãos do Glauber Ramos, tinha uma derrota só dentro de casa na fase de grupo, não perdeu em casa, só tem uma derrota dentro de casa, foi no mata-mata contra o Manauara e na terceira fase. É um time que sabe fazer o usufruto do seu campo, vem nos últimos 6 jogos de mata-mata, ganhou do Brasiliense em casa, ganhou do Manauara fora, ganhou os 2 jogos do Ferroviário, são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, então ele vem no recorte interessante também. Eu creio que coloca perfeitamente um dos 2 times na Série C de 2027 e merecidamente, porque os 2 times fizeram uma trajetória interessante. O Asa não classifica tão bem no seu grupo, em terceiro lugar, 11 gols em 10 jogos, mas faz ali 16 pontos. O Goiatuba faz 19, classifica em segundo lugar no grupo que tinha Capital em primeiro e ele em segundo, mas consegue depois ter uma reação, enfrenta o Brasiliense, que é um time tradicional, empata fora, ganha em casa. O Asa enfrenta o Sergipe, empata em casa, ganha fora. Então você vê que eles vêm crescendo nesses mata-matas. Depois o Asa elimina o Iviena com 2 vitórias, o Goiatuba perde em casa, elimina o Manauara, que não tinha perdido até então dentro de casa, vence por 2-1, leva a decisão nos pênaltis, consegue classificação. Depois ele enfrenta o Ferroviário, que é bicampeão dessa mesma competição, bate os 2 jogos, o agregado 5-1, um atropelo, 3-0 em casa, 2-1 no Ceará, e o Asa também atropela, vence no Paraná 1-0, o Cianorte bate em casa 5-1, vai ser sem sombra de dúvidas para mim um dos grandes confrontos desse mata-mata final, né? Agora dessas quartas de final. Também a Série C tem uma nuance diferente esse ano, sobem 6 equipes, diferente do ano de 2025. Agora temos 4 mata-matas, então os 4 vitoriosos nos jogos de ida e volta vão garantir o acesso. Os outros 4 que ficarem fora, entre aspas, vão fazer um quadrangular entre eles, outro jogo de ida e volta, um mata-mata, para que consigam aí ficar apenas 2 desses 8 de fora. Desses 8 times, 6 vão conseguir subir, 4 de forma direta, outros 2 nesse quadrangular, nesse mata-mata final. Teremos os confrontos entre o time do Gama contra o Nacional do Amazonas, o ABC contra o Nacional do Amazonas, o Gama contra o São José do Rio Grande do Sul, CSA contra o Uberlândia, Asa contra o Goiatuba. CSA e Uberlândia é outro confronto também que me chama a atenção, 2 times que figuraram muito bem nas suas caminhadas e merecem um deles estarem na Série C sem sombra de dúvidas. Gama e São José, o Gama fazendo uma campanha muito sólida, invicto dentro do Bezerrão, não consegue ser batido, um terreno intransponível dentro do seu estádio, torcida imbuída, torcida engajada. Eu vejo o Gama muito forte com o treinador Luiz Carlos, não vi o São José jogar, só vi a decisão nos pênaltis contra o 13. Vamos ver como vai ser esse primeiro jogo desculpa, lá no Rio Grande do Sul, para que eu consiga fazer uma análise também, mas eu vejo o Gama, eu vejo o CSA e o Uberlândia, um dos 2 merecidamente estando lá. ABC também, para mim, vai eliminar o Nacional do Amazonas, e Asa e Goiatuba vai ser um confronto muito equilibrado, assim como CSA e Uberlândia. Eu vejo esses 2 confrontos os mais equilibrados. Asa e Goiatuba, CSA e Uberlândia são os confrontos muito equilibrados, e eu creio que quem for perdedor desses 2 confrontos, se não se enfrentarem no próximo mata-mata, os 2 vão subir. Ou seja, se o Uberlândia e o Goiatuba forem eliminados, para mim eles forem para o outro mata-mata, eles vão conseguir o acesso caso não se enfrentem, e o Asa e o CSA, se forem eliminados por Goiatuba e também o Uberlândia, caso não se enfrentem no outro mata-mata, vão garantir o acesso por forma merecida pelo que construíram até aqui. A Série C esse ano, a Série D esse ano está pegando fogo, literalmente. Chegaram para mim os 8 melhores. Eu creio que o América de Natal enfrentou o Gama num momento que não poderia estar aqui entre os 8, caso tivesse enfrentado outro time. Vejo que o 13 fez uma campanha interessante para ficar fora nos pênaltis contra o São José, mas foi a decisão ali nas penalidades, tiveram mais frieza. O 13 passou por uns problemas com o Petrocelli, também um jogador que saiu na noite lá no Rio Grande do Sul, enfim, então por isso que ficou de fora. Mas eu vim analisar essa Série D, vim analisar esse Asa, que vai ser um confronto muito interessante. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês. Eu volto com mais vídeos aqui no nosso canal e sempre pautado em estudos, dados, estatística, para que você receba conteúdo enriquecedor e que fique com Deus. E deixe o like também, compartilhe esse vídeo, porque é assim que o nosso canal vai sendo fomentado e rumo aos 10 mil inscritos, que é assim que é o nosso objetivo brevemente. Tchau, beijo grande, fiquem com Deus.